Não, vou encurtar. Marcos, Tamara, está gravando? Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42 em diante. Eu estou usando a revista E Corrigida nessa noite. Algumas palavras precisam de uma Almeida, ainda que uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas uma tradução melhor. Os escândalos é o tema que tem na minha Bíblia lá, os escândalos. Diz assim o Senhor Jesus falando: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Brabo, hein? Vamos adiante. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno. Agora presta atenção no que ele fala do inferno. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. O fogo nunca se apaga. Observou a repetição? No tempo bíblico não tinha sublinhado, não tinha negrito, não tinha itálico, não tinha caps lock para botar letra grande, letra maiúscula, não. Quando você queria enfatizar alguma coisa, você repetia. Por isso o Senhor Jesus usa tantas vezes nos seus discursos: em verdade vos digo. A repetição é uma chamada à atenção. Olha o que ele vai falar: melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Alguém ficou com dúvida de que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga? Não dá para ter dúvida. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, você já sabe, né? Seres lançados no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos orar. Pai, a tua palavra é dura, mas a tua palavra é dura para esclarecimento. A palavra é pesada, a palavra ela não deixa margem à dúvida, para nossa instrução, para que nós possamos temer não o inferno, mas aquele que tem poder de, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Infunde verdadeiro temor na igreja do Senhor, porque uma igreja que teme ao Senhor não se afastará dos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: esse capítulo 9, ele vale toda uma leitura, que ele vai falar de um jovem lunático que foi curado pelo Senhor. Depois tem uma discussão dos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. E o Senhor Jesus entra com a informação. Vou dar o spoiler aqui: o maior é o que serve a todos. Esse é o maior no reino dos céus. Depois, logo a seguir dessa discussão, tem uma outra discussão, em que os discípulos, zelosos, pelo seu mestre, zelosos pela sua palavra, aquilo que eles aprendiam e apreendiam de Jesus, eles vão ao mestre e dizem: Senhor, olha,
Nós pegamos o pessoal aí no erro hoje, demos uma blitz lá e acabamos com o problema. Como assim? Então, tinha uma turma aí que estava, imagina o Senhor, fazendo milagre em seu nome. É mesmo? Estavam expulsando demônio. E a gente falou, não, você não anda com a gente, não pode expulsar demônio, não. Não, é só a nossa turma aqui que pode. Aí o Senhor Jesus disse assim, meus filhos, se alguém faz um sinal em meu nome, presta atenção, ele não pode sair falando mal de mim. E aí o Senhor Jesus vai ensinar uma máxima, uma das suas máximas que às vezes nós nos esquecemos delas. Quem não é contra nós, é por nós. Entendeu? Eu já ouvi muita gente por aí dizer que não, fulano é amigo do Evangelho e tal, como se isso fosse uma crítica. É amigo do Evangelho. Já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Não, não tomou. É crente, é batizado? Não, não é. Mas não é inimigo, graças a Deus que é um amigo do Evangelho. Que bom! Que continue assim, amigo do Evangelho, que ouça, porque uma pessoa que não é inimiga do Evangelho, não pode falar mal de Jesus. E tem muita gente, falta sabedoria na igreja muitas vezes, que é amiga do Evangelho, que ouve a palavra, não toma aquela decisão, por 1 ano, por 2 anos, às vezes por 50 anos, mas é um amigo, e está com os seus ouvidos abertos, está exposto à palavra, e de uma hora para outra, o Senhor pode fazer a obra, porque aqueles ouvidos não estão surdos para a palavra. Pior é aquele que, olha, eu quero te falar de Jesus. Jesus, o quê? Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber desse Deus, eu não quero... Entendeu? Deixa o cara ser amigo do Evangelho. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, quem faz milagre em meu nome, não pode falar mal de mim, vamos combinar? Não é contra nós. Se não é contra nós, de certa forma, ele é por nós. Está do meu lado. Falta essa inteligência, essa sabedoria, igreja. E logo a seguir dele dizer essa frase, quem não é contra nós, é por nós, ele entra com esse texto que nós acabamos de ler aqui, com essa fala que nós acabamos de ler, que eu poderia sintetizar toda essa fala aqui, sobre os escândalos, sobre os que causam os escândalos, usando as próprias palavras dele. Tem gente por aí que parece que é por nós, mas que no fundo, na verdade, é contra nós. Pegou? E aí, quem é que parece que é dos nossos, mas que não é por nós, ao contrário, é contra nós? Ele disse, estes que causam escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria pegar uma pedra de moinho, que é um negócio pesado, amarrar no pescoço e se lançar no oceano. Essa é a seriedade com a qual o Senhor Jesus está nos confrontando nessa noite. Porque, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, as luzes estão acesas, nós estamos vendo tudo que está aqui ao nosso entorno. Parafraseando, o mundo aí fora são trevas e trevas e trevas escuras, espessas, negras, profundas. E a igreja representa essa luz que nós estamos vendo aqui. Nós somos a luz do mundo. O problema é que tem muita luz falsa por aí. Crentes falsos, líderes falsos, pastores falsos, gente que na verdade está arrebanhando para si discípulos. Mas ao arrebanhar discípulos para si, não está arrebanhando discípulos para Jesus. Quem está entendendo? Tem gente por aí que está fazendo isso, que está arrebanhando para si discípulos e não para o Senhor Jesus. Eu não vou citar nome de ninguém aqui não, mas entenda,
Uma das melhores definições que eu já ouvi sobre uma certa igreja por aí é a seguinte: aquela igreja não é uma igreja, aquilo ali é um corredor. É um corredor em que as pessoas passam, elas entra muita gente por um lado, cheia de expectativa, cheia de esperança, cheia de ilusão, entrando por uma ponta do corredor. E ela vai passando ali dentro, passa por tudo ali dentro, e ao final também está saindo muita gente na outra ponta desse corredor. O problema é que as pessoas que entram aqui em busca de prosperidade, em busca de soluções para a vida, quando elas saem na outra ponta do corredor, meses depois, talvez anos depois, elas observam que, na verdade, tudo que aconteceu ali foram ilusões, foram projetos, propostas e promessas, muitas promessas. Vem na campanha disso, vamos na campanha daquilo, agora você vai conseguir, você vai conquistar, vai na fogueira disso, na fogueira daquilo, e no fim das contas, quando ela cai em si e percebe que quando ela buscava prosperidade, ao contrário, ela se endividou, porque tem líderes aí, tem líderes por aí, tem uma senhora aí que se diz bispa, que já saiu com essa, tá aí, você pode procurar na internet, dizendo: você precisa fazer uma aliança com Deus, vem e traz uma oferta. Se você tiver que contrair uma dívida com o banco, para você dar a sua oferta, você pega o empréstimo e dá a sua oferta. Isso é molecagem. Isso é molecagem, isso não é coisa de Jesus. E aí a gente volta para o texto. Antes do texto, só para concluir a história do corredor, muitos entram cheios de ilusões por esse lado aqui do corredor, atravessam o corredor, que na verdade é um moedor de carne, e quando saem do outro lado, na outra ponta do moedor de carne, desse corredor que se chama igreja, saem empobrecidos, com a fé destruída, e saem, a palavra que Jesus usa aqui, escandalizados. E quando o sujeito desse sai de uma igreja dessa, ele acha que ele conheceu igreja, ele acha que ele conheceu pastores, ele acha que ele conheceu bispos, obreiros e Jesus. Porque aquilo ali foi apresentado para ele como o Evangelho, aquilo ali foi apresentado para ele como igreja evangélica. Mas o Evangelho, para nós que conhecemos, nós sabemos o que é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou enfatizar aqui, é o poder de Deus para salvação. Nessas igrejas não se prega salvação. Então se prega o Evangelho? Não. Não se prega o Evangelho. Se não prega salvação, não prega o Evangelho. Então a pessoa sai de uma situação em que ela está no mundo, perdida em delitos e pecados, passa por uma porta que ela diz ser igreja, não tem uma experiência de salvação, de conversão, de conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ouve falar de um certo Jesus que, se você mexer direitinho, fizer direitinho tudo o que ele diz ali, você vai prosperar, você vai ganhar, você vai crescer 7 vezes mais, tantas vezes mais. E não acontece nenhuma coisa, ele não é salvo, e não acontece a outra coisa, porque é mentira. Quando ele sai lá na outra ponta, entrou uma pessoa que talvez fosse indiferente, talvez até amiga do Evangelho. Sai um inimigo do Evangelho. Sai uma pessoa ferida, magoada, machucada, entristecida, raivosa, que eu não quero nem ouvir falar de crente, eu odeio esse negócio de igreja. Quantos discípulos estavam pensando lá? A crise dos discípulos era: quem é o maior no reino de Deus?
A crise dos discípulos era: ei, não, Senhor, nada de fazer milagre em nome de Jesus, não. Só a gente aqui que pode. O Senhor não estava nessa, o Senhor já estava lá na frente, já estava em outra. Mas, gente, o problema não é quem está do nosso lado, não. Quem está do nosso lado, está do nosso lado. Mas preste atenção em quem está dentro do nosso contexto. E que dentro do nosso contexto vai causar escândalo, vai ser pedra de tropeço e vai levar alguém a se afastar da palavra, a se afastar do evangelho, a se afastar da vida eterna que eu vim dar. A coisa é séria. Tem gente que está na igreja, tem gente que está na igreja para ser pedra de tropeço. Está na igreja para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, para falar mal do pastor, para falar mal do líder, para falar mal do professor de escola bíblica dominical, para falar mal do líder de ministério. Ele está para dizer que não gosta da programação. Olha, inclusive é o seguinte: a programação daqui é boazinha, vai lá, tudo bem, mas olha, lá na outra igreja é muito melhor, lá é muito bom, lá que é bom. Você não quer ir comigo lá não? Vamos lá. Tem gente por aí que faz isso aí. Não semeia nada e quer colher onde não semeou. Não ajuda, não fortalece, não ora por ninguém, não colabora e ainda atrapalha. Cuidado com esses. Mas vamos falar de nós então. O que acontece com quem causa escândalo? Está no contexto da igreja? Ele está no contexto da igreja. Mas, ao causar esse tipo de coisa, a gente pode até entrar, e pastor Marcos vai me desculpar aqui, eu não vou entrar numa discussão teológica. Porque aí vai ter gente que vai dizer: não, isso aí é o seguinte, o cara era salvo, mas apostatou da fé. E já vai ter uma outra galera que vai dizer: nunca foi salvo, simplesmente está se manifestando aquilo que sempre foi. O resultado, no fim das contas, é o mesmo. O destino da alma, o destino eterno deste herege, deste que causa escândalos, é um só, e não sou eu que estou dizendo, a Bíblia disse. Para onde é que Jesus está dizendo que vai? O inferno. E o inferno é coisa muito séria. O Senhor Jesus está dizendo que causar escândalo, causar divisão numa igreja, causar afastamento do evangelho, você botou alguém para fora da igreja, você causou um escândalo tal que a pessoa se afastou de Cristo e da igreja. Meu irmão, se reconcilia, porque o Senhor Jesus está dizendo que isso é da inferno. E é sério, isso é muito sério. E ele diz, uma coisa que eu queria dizer também nessa noite, muita gente por aí que brinca com a ideia de inferno. Hoje mesmo eu estava vendo, de vez em quando eu vejo lá no Facebook, pessoal brincando com coisa do Flamengo e tal, que o Flamengo agora tem o apelido de malvadão. Malvadão para cá, malvadão para lá. Aí hoje alguém botou alguém botou alguma coisa lá, dizendo das casas lá de Harry Potter, que aí o Flamengo tinha que ser da Sonserina, porque é a casa malvada. O Flamengo é o malvadão. E as pessoas brincando com a ideia da maldade, de ser maldoso, e eu olhando aquilo ali, pensando, gente, estão brincando com coisa séria. Realmente as pessoas estão brincando, que achar que o mal é uma boa coisa, que ser malvado é uma boa coisa, e não apenas nessa brincadeira de futebol, não, tem vários outros contextos em que as pessoas estão brincando com o mal, que o mal pode ser bom afinal das contas, o mal pode produzir algum bem, o mal pode produzir justiça. Meu irmão, minha irmã, o mal só pode produzir mal. Os irmãos entendem assim? O mal só pode produzir mal. E quem anda com o mal, quem anda no caminho do mal, o caminho está aqui. Um lugar onde o fogo não se apaga. O inferno é um lugar eterno.
O inferno é um lugar onde, já dizia o livro O Inferno de Dante, ele pinta, não é à toa que o pessoal fala que aquilo ali foi uma cena dantesca. O que quer dizer é que dantesco vem de Dante Alighieri, que foi o autor de O Inferno de Dante, o livro famoso. Então, quando dizem uma cena dantesca, quer dizer que é como se tivesse sido escrito por Dante, uma coisa bastante grosseira mesmo. E numa cena do Inferno de Dante, nas portas do inferno, tem uma frase dizendo lá: vós que aqui entrardes, percam toda a esperança. Pode perder toda a esperança, porque daqui para lá não tem esperança. E sim, o inferno é um lugar que não tem esperança. O inferno é um lugar que não tem sossego. Lembra da parábola da semana passada, do rico e do Lázaro? Em que o rico, além do seu tormento, ainda tinha o tormento extra de conseguir ver o Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, e pedia uma gota de água. Gente, uma gota de água, fala a verdade, vai saciar a sede de quem? Nunca. Mas o desespero era tal que ele pediu que Lázaro molhasse o dedo e pingasse uma gota de água na sua língua. Esse é o desespero do inferno. Esse é o lugar onde o fogo não se apaga. Esse é o lugar onde o bicho não morre. É um lugar de pleno afastamento da graça de Deus, é um lugar de pleno afastamento da pessoa de Deus. Não é um lugar, nós somos batistas e portanto somos bíblicos, e a Bíblia não dá em lugar nenhum nenhuma esperança para sair do inferno. Tem gente por aí, tem seitas por aí que definem o aniquilacionismo da alma, ou seja, o sujeito morre e um belo dia o Senhor vai fazer o julgamento e vai desfazer, apagar, acabar com as almas daqueles que pecaram. Não, Senhor. O lago de fogo e enxofre que arde para sempre, está lá no Apocalipse. E o Senhor Jesus está nos alertando aqui, é um lugar onde o fogo não se apaga, é um lugar onde o bicho nunca morre. Você quer mais uma percepção aqui da coisa? Diz a Bíblia que ao fim todos ressuscitarão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna. Outros, porém, ressuscitarão para este fim eterno que é o inferno. Amigo, se já morreu e foi ressuscitado, você acha que a alma vai ser aniquilada depois disso? A situação é eterna. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos pintar este quadro para aqueles que nos cercam, que não têm noção, que acham, o problema do nosso país, aqui do Brasil, é que a gente às vezes acha que tudo tem jeitinho. Não, aí dá para dar um jeitinho, dá para desenrolar, dá para conversar. Tem algo mais brasileiro do que o Alto da Compadecida? Lembra do João Grilo, Chicó, lá no inferno, e Satanás já querendo fazer a festa, e aí eles apelam para Nossa Senhora, e está tudo resolvido, e volta tudo bem, toca a flautinha, todo mundo sai alegre, brincando. Não tem isso na vida real não, meus irmãos. Na vida real é fogo eterno. Na vida real é bicho comendo a carne sem parar. É sofrimento. Do lado de cada eternidade, você está estressado, está nervoso, você vai dar uma volta na praia, você bebe uma água de coco, você pega um solzinho, assiste um filme bacana na televisão, vai ao cinema no ar-condicionado ali no Plaza, come uma pipoca, sai para namorar, liga o Netflix em casa, se distrai pela internet com todos os memes que você quiser, não é verdade? No inferno não tem isso não. No inferno não tem um segundo de paz, um segundo que seja de alívio. Não há esperança, não há paz, não há sossego, não há descanso. É um lugar de sofrimento
eterno. E não pense que vai ter amigo no inferno, que tem gente por aí que brinca com a ideia do inferno também, que diz assim: não, diz que no inferno só vai ter bebida, droga, pagode, funk, é para lá que eu vou. Vai ver se vai ter isso lá. Vai ver se vai ter essa falsa alegria. Esse tempo perdido aqui com as muitas distrações, com as muitas alegrias, não tem, meu irmão. O inferno é um buraco sem fundo, sem fim, e que vai se protrair pela eternidade. Por quê? Porque Deus assim falou. Porque a Bíblia ensina isso, e é o Senhor da glória, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que veio para evitar isso. O próprio Senhor, que veio para evitar que nós tomemos o caminho do inferno, que nos alerta. Então nós temos que prestar atenção nisso. Cuidado com os escândalos. Cuidado para não causar escândalos. Tenha muito cuidado com a tua boca ao lidar com os irmãozinhos, para que você e eu também não façamos com que alguém se desencaminhe. E a coisa do inferno é tão séria que o Senhor Jesus, além de dizer e reiterar que o bicho não morre e que o fogo nunca se apaga, ele vai dar exemplos drásticos, dantescos, por assim dizer. Vai dizer: olha, sabe a tua mão que você gosta tanto dela? Vai fazer falta a mão direita? Vai. É melhor ficar sem ela do que ir para o inferno. O que você acha do teu pé? Gosta de caminhar por aí? Gosto. É melhor você perder um pé do que ir para o inferno. E o olho? Vai fazer falta um olho? Ô, rapaz, se vai. Pois bem, é melhor você entrar com o olho no céu do que ir com os 2 olhos para o inferno. Essa é a palavra que nós temos para esta noite, meus irmãos. É preciso estar alerta para que o inferno é um lugar real. O inferno, ele está com as portas abertas, doidinho para tragar aqueles que desagradam ao Senhor. Nós hoje estamos vivos, graças a Deus. Nós hoje temos a palavra de Deus para nos alertar, para que nós possamos evitar o caminho do inferno e para que nós também possamos tirar, se Deus quiser ainda, a muitos do caminho do inferno. Tem gente que não vai atinar com o caminho do céu, infelizmente, mas nós precisamos não desencaminhar os que já estão encaminhados, dando escândalo. Ao contrário, precisamos encaminhar aqueles que estão por aí, desencaminhados, apontar o caminho, tirá-los do império das trevas para o maravilhoso reino do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos tirar proveito dessa palavra nessa semana que se inicia. Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor sabe o porquê dessa palavra para mim e para os meus irmãos. Ela foi entregue e eu te agradeço, Pai, por entregar essa palavra. Agora eu peço a tua graça para que eu possa não só ter entregue, como empregar essa palavra na minha vida, e que cada irmão, cada um que está aqui me ouvindo, possa empregá-la também na sua vida, na sua realidade, ao longo dessa semana, e que essa palavra possa ser útil para evitar escândalos e também para tirar ainda alguns do caminho do inferno, Pai. Nos abençoa, ilumina nossas mentes e nossos corações com a tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.